Imagine criaturas colossais que caminhavam sobre a Terra, algumas tão grandes quanto edifícios, outras tão velozes e letais que poderiam devorar qualquer coisa em seu caminho. Essas são as imagens que a ciência moderna nos apresenta sobre os dinossauros. Mas surge a questão que muitos preferem evitar. Se os dinossauros realmente existiram, onde eles se encaixam no relato bíblico? Eles aparecem de alguma forma nas páginas da Escritura Sagrada. E o mais enigmático: será que conviveram com os humanos? Prepare-se. O que você vai ouvir a partir de agora mistura ciência, fé, mistério, lendas e interpretações que podem mudar completamente a forma como você enxerga a criação. A ciência dos fósseis e o mistério da cronologia. Quando falamos em dinossauros, inevitavelmente somos levados a pensar na ciência moderna e em suas descobertas impressionantes. Desde o século XIX, quando os primeiros fósseis começaram a ser estudados de maneira sistemática, os dinossauros passaram a ocupar um lugar especial no imaginário humano. Criaturas gigantes, algumas maiores que prédios de 3 andares, outras pequenas como galinhas, todas apresentando formas variadas e muitas vezes assustadoras. A ciência afirma que esses animais viveram há milhões de anos, especificamente entre 200 e 30 e 65 milhões de anos atrás, em uma era chamada Mesozoica, dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. De acordo com os cientistas, um evento catastrófico, talvez o impacto de um asteroide ou mudanças climáticas globais, teria levado à sua extinção em massa. Mas aqui surge o primeiro mistério. Se os dinossauros realmente desapareceram há 65 milhões de anos, como explicar tantos relatos de culturas antigas descrevendo criaturas semelhantes a eles? Outro detalhe curioso: segundo a própria ciência, o ser humano moderno só teria surgido há cerca de 200 mil anos, um intervalo gigantesco em relação à era dos dinossauros. Isso cria um abismo de tempo tão profundo que, em teoria, seria impossível que humanos e dinossauros tivessem convivido. No entanto, quando abrimos a Bíblia, encontramos uma linha do tempo bem diferente. Em Gênesis 1, está escrito que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sexto dia, tanto os animais terrestres quanto o homem foram criados. Isso significa que, segundo o relato bíblico, todos os grandes animais, incluindo aqueles que hoje chamamos de dinossauros, teriam sido criados no mesmo período em que o ser humano surgiu. Essa diferença abre uma grande questão: quem está certo? A ciência, com sua análise de fósseis, datações radiométricas e teorias sobre milhões de anos? Ou a Bíblia, com seu relato direto, simples e objetivo de uma criação simultânea? E se ambos estiverem parcialmente certos? E se os fósseis que vemos hoje não representarem milhões de anos, mas sim uma catástrofe repentina, como o dilúvio bíblico, que teria soterrado criaturas gigantes de uma só vez? Há algo ainda mais instigante. A ciência assume que os fósseis são prova de eras longínquas, mas fósseis de tecidos moles, sangue fossilizado e até proteínas foram encontrados em ossos de dinossauros. Muitos cientistas ficaram perplexos, porque esses materiais, teoricamente, não poderiam resistir milhões de anos. Então, como explicar isso? Será que os dinossauros são muito mais recentes do que nos disseram? Agora, reflita. Se o relato bíblico está correto, humanos e gigantescos animais, criados no mesmo dia, poderiam ter convivido. Talvez os primeiros homens viram com seus próprios olhos essas criaturas. Talvez até registraram suas memórias em lendas, histórias e descrições que chegaram até nós como mitos. E surge a grande dúvida: estamos diante de um conflito entre ciência e fé, ou apenas diante de uma visão incompleta da verdade? Será que a Bíblia já tinha a resposta, mas nós preferimos acreditar em teorias que mudam com o tempo? No fim, o que vemos é um choque entre dois mundos: o mundo da ciência, que se baseia em evidências físicas, e o mundo da fé, que se baseia em um testemunho divino. E talvez a verdade esteja justamente no ponto de encontro entre esses dois mundos. O Behemoth de Jó.
O livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, traz uma descrição impressionante. Eis o behemote, que eu fiz contigo. Ele come erva como o boi. Sua força está nos lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Endurece a sua cauda como um cedro. Seus ossos são como tubos de bronze. Sua estrutura como barras de ferro. Jó 40, 15 ao 18. Essa descrição gera debates até hoje. Um hipopótamo? Mas sua cauda não lembra em nada um cedro. Um elefante? Também não se encaixa. Um animal simbólico inventado para impressionar? Ou seria um saurópode, um dinossauro herbívoro gigante como o brachiosauro ou o diplodoco, cuja cauda realmente poderia ser comparada a uma árvore inteira? Se Jó descreveu algo que ele viu, a conclusão é perturbadora. Ele pode ter testemunhado com seus próprios olhos uma criatura que hoje chamaríamos de dinossauro. Leviatã, o dragão das águas. Logo em seguida surge outro ser, o Leviatã. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de panela fervente. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. Jó 41, 19 ao 21. Aqui não estamos falando de um simples crocodilo. A descrição bíblica é clara: fogo, fumaça, terror. Um verdadeiro dragão. Interessante notar que a palavra dragão aparece em diversas traduções antigas da Bíblia, especialmente na Septuaginta e na Vulgata. Agora pense: por que quase todas as culturas antigas, chineses, babilônios, europeus medievais, indígenas da América do Sul, falavam de dragões? Por que esse mito é tão universal? Será que todos inventaram a mesma lenda? Ou estavam relatando lembranças de encontros com criaturas reais? A convivência com o homem. Se existe um ponto que desafia tanto a ciência quanto a fé, é a possibilidade de que humanos e dinossauros tenham caminhado lado a lado. Para a ciência tradicional, essa ideia é impossível. Afinal, existe um abismo de milhões de anos que separaria a era dos dinossauros do surgimento da humanidade. Mas, e se esse abismo não for tão grande assim? Ao redor do mundo, existem descobertas intrigantes que muitos preferem ignorar. Uma delas está em Palucy, no Texas, EUA. Ali, em um leito de rio seco, foram encontradas pegadas fossilizadas. Algumas delas claramente humanas, outras gigantescas, semelhantes a pegadas de dinossauros. O mais chocante é que, em alguns locais, essas pegadas parecem estar lado a lado, como se humanos e dinossauros tivessem andado juntos. Os céticos dizem que se trata de erosão, formações naturais ou até mesmo fraudes. No entanto, vários pesquisadores independentes defendem que essas marcas são reais e desafiam completamente a cronologia tradicional. Se forem verdadeiras, isso significa que homens e criaturas colossais conviveram de fato. E esse não é o único enigma. No Peru, as famosas pedras de Ica apresentam gravuras antigas que mostram humanos caçando dinossauros, montando em suas costas e até realizando cirurgias complexas. A ciência oficial rejeita essas pedras, chamando-as de falsificações modernas. Mas por que alguém criaria milhares de pedras, com tanto detalhe, apenas para enganar? E mais, por que gravar imagens de dinossauros em uma época em que eles ainda não eram sequer conhecidos pela ciência? Além disso, há os glifos do México e os desenhos indígenas da Amazônia, que mostram figuras de homens interagindo com grandes répteis semelhantes a saurópodes e terópodes. Seriam apenas símbolos, lendas ou registros de algo que realmente existiu? E não podemos esquecer das tradições orais. Povos indígenas da América do Norte relatam histórias de pássaros do trovão, aves gigantes que capturavam até mesmo homens. Os maores da Nova Zelândia falavam do Taniwa, uma criatura marinha colossal. No Japão, lendas de serpentes aladas aparecem em relatos de guerreiros. Como tantas culturas diferentes, separadas por oceanos e séculos, poderiam criar histórias tão semelhantes? Se humanos e dinossauros conviveram, essa convivência não deve ter sido fácil. Imagine homens primitivos, vivendo em vilarejos simples,
enfrentando animais de dezenas de metros de altura, capazes de esmagar tudo à sua volta. Teriam sido caçados por eles? Ou talvez caçavam os menores para sobreviver? Há também quem defenda que, após o dilúvio, os dinossauros remanescentes diminuíram de tamanho, sobrevivendo em regiões isoladas e dando origem ao que chamamos de dragões nas lendas. Alguns até sugerem que criaturas como o monstro do Lago Ness, na Escócia, seriam descendentes de répteis marinhos pré-diluvianos que sobreviveram escondidos. Fantasia? Talvez. Mas por que tantos relatos semelhantes se repetem em diferentes lugares do mundo? E aqui fica a pergunta que incomoda. Será que os humanos realmente conviveram com dinossauros? Ou todas essas pegadas, pedras, gravuras e lendas são apenas coincidências, ilusões ou invenções? A resposta oficial da ciência é clara: não. Mas as evidências que aparecem aqui e ali parecem sussurrar outra possibilidade. Uma possibilidade que nos força a reconsiderar tudo o que acreditamos saber sobre a história da Terra. Talvez, em algum momento, a convivência entre homens e gigantes tenha sido real. Talvez os dragões das histórias não sejam apenas mitos. E talvez a própria Bíblia esteja nos dando pistas de que essa convivência não é apenas um conto fantástico, mas parte da realidade esquecida de um mundo antigo que ainda guarda segredos enterrados sob nossos pés. O dilúvio e a destruição dos gigantes. Em Gênesis 7, o dilúvio cobre toda a terra. As águas arrastam florestas, soterram criaturas e remodelam o planeta. Fósseis de dinossauros, muitas vezes encontrados em posições de agonia, poderiam ser resultado desse evento global. Não é estranho que tantos esqueletos estejam enterrados em lama compacta, como se fossem vítimas de um desastre repentino. E mais, Noé teria colocado dinossauros na arca? Se sim, seriam exemplares jovens, menores e mais fáceis de carregar. Mas então, por que não sobreviveram após o dilúvio? Talvez o clima mudou drasticamente, tornando impossível a sobrevivência de animais tão grandes. Dragões, nas culturas antigas. Um fato fascinante. Quase todas as culturas antigas têm lendas sobre dragões ou monstros gigantes. Na China, dragões são símbolos de poder e prosperidade. Na Babilônia, o deus Marduk derrota Tiamat, um monstro marinho colossal. Na Europa medieval, cavaleiros eram retratados lutando contra dragões alados. No México, há relatos de serpentes emplumadas, como a divindade Quetzalcoatl. Como tantos povos diferentes, separados por oceanos e séculos, criaram lendas tão parecidas? Será que estavam descrevendo memórias reais de encontros com os últimos sobreviventes de uma era perdida? Reflexões bíblicas profundas. O silêncio da Bíblia em usar a palavra dinossauro não significa ausência. Afinal, esse termo só foi inventado em 1842, pelo cientista Richard Owen. Mas será que o Behemoth e o Leviatã são apenas metáforas? Ou são descrições de animais reais, gigantescos, que conviveram com o homem? E mais, por que Deus os criou? Para mostrar sua grandeza diante do homem. Para serem parte de um equilíbrio ecológico que já não existe? Ou para nos deixar um mistério eterno, um lembrete de que não sabemos tudo sobre o passado? O enigma sem resposta. No fim, a questão permanece aberta. A ciência nos mostra fósseis. A Bíblia nos mostra descrições enigmáticas. As culturas antigas nos mostram memórias. E nós ficamos no meio, com perguntas que talvez nunca tenham resposta definitiva. Os dinossauros existiram mesmo? Caminharam lado a lado com os homens? O dilúvio foi sua sentença final? Ou restam ainda criaturas ocultas nos cantos remotos da Terra, que dariam origem aos relatos modernos de monstros como o Pé Grande, o Chupa-Cabra ou o monstro do Lago Ness? Talvez nunca saibamos, mas talvez seja justamente esse o propósito: nos manter curiosos, atentos e em busca da verdade. O mistério permanece. Depois de toda essa jornada, ainda resta a grande questão:
O que a Bíblia realmente diz sobre os dinossauros? Encontramos descrições intrigantes, como o Behemoth e o Leviatã, que parecem muito mais grandiosas do que simples animais comuns. Vimos relatos de fósseis que contradizem a cronologia aceita, lendas antigas que ecoam em várias culturas e possíveis pegadas que sugerem algo impossível segundo a ciência moderna. Mas afinal, por que Deus teria criado criaturas tão colossais, tão imponentes, que parecem ter surgido e desaparecido de forma quase repentina? Teriam elas algum papel no equilíbrio da criação? Ou seriam apenas demonstrações vivas da grandiosidade e poder do Criador? E mais, se homens e dinossauros realmente conviveram, por que essa convivência foi apagada da nossa memória coletiva? Será que os dragões, temidos em tantas culturas, são as últimas lembranças dessas criaturas que viveram entre nós? Ou será que tudo isso é apenas fruto de interpretações, lendas e ilusões humanas? A verdade é que talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: quanto mais a ciência avança, mais mistérios surgem. A cada fóssil encontrado, a cada descoberta inesperada, percebemos que o mundo é muito mais antigo, profundo e enigmático do que imaginamos. E talvez esse seja o ponto central. Deus deixou rastros, pegadas e enigmas, não para que tivéssemos todas as respostas, mas para que continuássemos buscando. A busca pelo desconhecido é, em si, parte do plano. Agora pense comigo. E se os dinossauros não forem apenas fósseis mortos, mas testemunhas silenciosas de uma verdade maior que ainda não compreendemos? E se eles forem um lembrete de que a Bíblia, apesar de antiga, ainda contém segredos que desafiam o nosso entendimento moderno? Será que os gigantes da Terra foram extintos? Ou será que ainda existem lugares onde seus descendentes se escondem, longe dos olhos humanos? O fato é que esse mistério não termina aqui. Ele apenas começa. No fim, a grande pergunta não é: os dinossauros existiram? Porque sabemos que sim. A verdadeira pergunta é: qual é o propósito deles na história da criação? E talvez apenas Deus saiba dar resposta. Agora eu te pergunto: você acredita que os dinossauros conviveram com os humanos, como sugerem a Bíblia e tantas lendas? Ou acha que tudo isso não passa de coincidências e metáforas?